como os bancos estão retendo o seu dinheiro nesses últimos tempos. Saiba. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Se esse assunto lhe interessa, porque finanças é um tema espiritual, você deve compartilhar esse vídeo, abençoar outras pessoas e compartilhar o link, se inscrever e deixar seu comentário também. Vou falar de dois pontos de vista: do ponto de vista de alguém que foi bancário, que eu estive em meio às redes bancárias particulares durante 8 anos, e do ponto de vista do que o Senhor fala profeticamente deste momento, nesse começo de ano. Está ocorrendo um fenômeno que aparentemente é repetitivo nos bancos, mas o seu propósito é outro mais profundo. Algumas greves e paralisações nas redes bancárias, não é? Mas por quê? Outrora, os bancos eles são mobilizados para buscar os direitos dos bancários, que são os funcionários, e os banqueiros são os donos dos bancos. Então, para buscar o direito dos bancários, existem sindicatos, o sindicato da rede particular e um outro sindicato com outro sistema da rede estatal, não é? Como outros bancos, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica, é diferente do sindicato que funciona para a rede particular. E em ambos os ambientes está havendo uma manobra, onde existe uma fomentação de uma greve, não por direitos para aumentar o salário do funcionário, do bancário, ou para contemplá-lo em algum direito que é prescrito no que rege a rede bancária, mas tão somente para proteger ele e salvaguardar a saúde dele. É sobre este momento que estamos vivendo, não é? Dessa doença que está aí. Então é um grande argumento para que se paralise de modo geral as redes bancárias. Nós já falamos de Great Reset e nós tínhamos, como outros YouTubers e outros servos de Deus comentaram, um entendimento sobre o Great Reset, o grande apagão da rede bancária. Mas hoje nós temos outro entendimento, sabendo que essa serpente, entre aspas, ela vai trabalhar de maneira sorrateira e sutil. Então existem esses recursos, subterfúgios, greves, não para buscar contemplar os direitos financeiros do bancário, mas o direito de manter a sua saúde. Com isso, com esse sofisma, então os bancários fazem greves, apoiados e protegidos, blindados pelos seus sindicatos. Não há movimento bancário. Logo, a terceira idade, que tem dificuldade com as transições tecnológicas, eles ficam totalmente sem entendimento. Em sua maioria, eles ficam assim, ignorantes sobre o assunto. O seu dinheiro cai na conta de um aposentado, e seja qualquer acréscimo que existe ali, mas eles não sabem como elaborar, como sacar, como operar. A terceira idade não tem como acompanhar as mudanças nos diretórios tecnológicos, as mudanças tecnológicas, o avanço tecnológico e a mudança no regimento interno dos bancos, principalmente da rede particular. Então, acontece que essas pessoas, logo essa parte aí da terceira idade, ela vai perder dinheiro para o banco e o seu dinheiro será retido, não é? Existe por trás a nova ordem mundial, existe por trás a maçonaria, a rede de banqueiros e de muitos bancários de alta hierarquia, ela está cheia de pessoas da nova ordem mundial, grandes e menores, cheia de pessoas do ocultismo e da maçonaria. Eu recomendo que você veja um vídeo nosso, que o tema é Quem Controla o Mundo. Você precisa saber. Veja esse vídeo, é um vídeo até bem visto aqui no canal, mas vai te alertar. Eu faço um cronograma ali de uma pirâmide, você vai entender onde está encaixada a rede bancária em relação à nova ordem mundial, o Clube de Bilderberg, os 13 que querem controlar o mundo, as 13 famílias. Então, a partir desse tempo, escute o que eu vou te falar, não apenas como ex-bancário, mas uma palavra profética. O que você vai fazer? Você vai olhar para a palavra. E o que a palavra diz, pastor? Deuteronômio 28 diz que nós devemos olhar e fazer nossos celeiros, porque Deus nos abençoa financeiramente através de celeiros. Se você não tem celeiro, você vai ter dificuldades profundas sobre vida financeira, sem contar, nem vou falar aqui de não ser fiel em dízimo e oferta, que é outro departamento, é para outro vídeo. Mas se você quer prosperar, você tem que ter celeiros, que é um princípio da palavra, se você quer prosperar financeiramente. E você não pode confiar só no celeiro que está lá no banco, na sua conta.
Porque o Great Reset não vem como nós pensamos antes, um apagão total, mas vem retalhando o entendimento das pessoas. A terceira idade não tem condição de acompanhar as mudanças rápidas tecnológicas. As greves virão não para direitos financeiros dos bancários, mas para fazer com que as pessoas percam o contato, a atualização, porque os funcionários estão em greve, os bancos ficam fechados, a rede particular dos bancos em geral está sucateada, os caixas eletrônicos, as pessoas não têm prazer de irem ao banco, confiam muito na tecnologia e na informação remota. É aí que o banco dá o seu bote, que os ocultistas e que a nova ordem mundial aproveita. E se você tem algum direito que o governo contempla você, você não sabe, você não se atualiza, porque tem todas essas interrupções, tem mudanças muito rápidas tecnológicas, você não sabe administrar os aplicativos, não é? Com o sistema Pix, muitas pessoas são roubadas facilmente e existe um grupo de pessoas que tem sido aí extremamente saqueadas nas suas finanças quando você guarda o seu dinheiro só no banco. Então a palavra do Senhor fala de celeiros no plural. Você tem que ter o seu celeiro em sua casa. Você tem que ser o seu próprio banco. Você tem que ser o bancário e o banqueiro na sua vida. Você tem que administrar com temor o que Deus te dá as suas finanças. Você não pode pegar tudo que você tem e depositar no banco, porque você vai ser saqueado, não é? Com esse pretexto de greve, para que os funcionários não proliferem essa enfermidade que está aí. Então, todas essas manobras são manobras sutis dessa serpente chamada Nova Ordem Mundial. E você não vai permitir que o devorador solape o que o Senhor tem te dado com tanta luta e oração. Então você precisa entender que finanças é um tema espiritual. E você tem que ter o seu celeiro em casa. Você tem um projeto para ir para Israel? Faça o celeiro em sua casa. Você tem um projeto para comprar uma moto? Faça o celeiro em sua casa. Não é? Você não pode pedir chuva se você não cavar poços. Poços são celeiros. Você quer comprar um carro? Você quer casar? Quer comprar sua casa? Faça seus celeiros e não fique refém desse celeiro virtual que é o banco. Porque de uma hora para outra você vai ser saqueado e com esse tipo de argumento falso, miserável, de que funcionários não podem trabalhar porque vão ser contagiados com essa enfermidade. Tudo isso é o serpentear da nova ordem mundial, apertando o cerco. Não é? Então o Great Reset precisa ser ressignificado. Vai haver, vai, mas nós precisamos entender que antes disso haverão manobras, botes dessa serpente, não é? Contra nossas finanças. Você sabe que dinheiro é um tema muito sério nesses tempos apocalípticos, e você tem que ter o seu recurso financeiro em sua casa. Você tem que ser seu bancário e seu banqueiro para que você não seja pego de surpresa. A palavra do Senhor diz: guarda o que tens. Então você tem que ter esse discernimento e não ficar refém. Não é? Então você vai ouvir noticiários de paralisação bancária, muitas paralisação bancária. Isso aqui é profético que eu estou te falando. E você não vai ficar refém disso, porque você vai saber como obedecer a palavra. Guarda o que tens, faça teu celeiro e não fique refém financeiramente desse sistema caído babilônico, dessa ração diária de Nabucodonosor. Seja como Daniel, seja precavido e tenha os seus próprios celeiros. Deus te abençoe. Shalom.